Imagina aí comigo, certo dia você está visitando um laboratório de ciências, com aranhas geneticamente modificadas, e uma delas sem querer escapa e te morde. No dia seguinte você acorda com os poderes dela, escalando paredes, soltando teias e com uma força sobre-humana. Num cenário hipotético, isso soa um tanto quanto perfeito, mas Homem-Aranha, dirigido por Sam Raimi, nos mostra o contrário. Hoje no Hablando com Lipe, vamos conhecer a vida de um perdedor que escala paredes. Começa agora o dossiê de Homem-Aranha de 2002. Aquele ali sou eu. Manda ele parar, por favor! Mas bem, logo nos minutos iniciais, a gente já conhece o Peter Parker, que é o nosso protagonista, e também é o Homem-Aranha, e de cara, tu já entende o porquê ele é um perdedor. Ele é magro, ele é nerd e ele não é nada popular. Ele sofre bullying dos colegas dele que estão dentro do ônibus e até do próprio motorista do ônibus, que fez ele correr por tantos quarteirões atrás dele. Em seguida, somos apresentados a Mary Jane, a mulher que o Peter ama, mesmo antes de descobrir que ele gostava de garotas, e isso são palavras ditas por ele mesmo. Ela vai ser um pilar extremamente importante no nosso vídeo. Chegando no laboratório de ciências, conhecemos Harry e Norman Osborn. Harry é o melhor amigo do Peter, e Norman é o pai do Harry, e cientista e criador das indústrias Oscorp. E pra tu que não sabe aí o nome da Oscorp, tá? É a abreviação de Osborn Corporation. Esses dois também eles vão ser muito importantes para o desenrolar da nossa história. Conversa daqui, bullying dali, várias aranhas geneticamente modificadas sendo apresentadas para nós, e o nosso amigo Peter resolve tirar algumas fotos pro jornal da escola. E de quem? Da Mary Jane, é claro. E do nada, mas do nada mesmo, uma aranha posa na mão do nosso amigo e dá a mordida que muda o rumo da vida dele. Mary Jane, anda logo. Peraí. Obrigado. O passeio no laboratório acaba, o nosso herói vai pra casa e quase mata do coração seus tios Ben e May Parker, que não entendem bolhufas do que tá acontecendo. Ele cai com febre delirando no seu quarto, e também eu acho muito plausível depois de uma mordida de aranha tu cair de febre e delirar, mas enfim. Naquele mesmo dia, a gente é apresentado ao principal projeto do Norman dentro da Oscorp, um exoesqueleto e um planador, que iriam ser utilizados pelas Forças Armadas Americanas. E sim, o nosso amigo Norman deve ser um velho conhecido de um tal de Tony Stark. Junto dos equipamentos, estava sendo projetado um antídoto que ia ajudar a aumentar o desempenho de quem estivesse utilizando o equipamento. Mas acabou que todos os testes em animais falharam, causando raiva e agressividade. Eles testaram em ratos de laboratório e os ratos de laboratório não corresponderam aos testes. E a gente já sabe no que vai dar, né? Então o sargento, sabendo disso e descontentado com a falta de testes em humanos e as falhas com os testes em animais, ele dá um ultimato no Norman. Ou ele faz a parada acontecer, ou ele tá fora. Então a gente chega na cena do laboratório, que pra mim, quando eu era mais novo, era a cena que eu mais me borrava desse filme, porque a atuação aqui ela é muito boa e a tensão também ela é muito bem construída. O Norman, irritado com a demora dos testes, ele tem uma brilhantíssima ideia. E se eu pegar esse suquinho aqui e testar em mim mesmo? Ele não pensa em duas vezes e faz o teste. O teste dá muito errado e ele joga o nosso amigo doutor longe, como se ele não fosse nada. Acaba matando ele ali mesmo e assim nasce o Duende Verde. Deixa a fórmula. O Peter acorda no outro dia totalmente transformado. Ele tá com o corpo forte, a visão dele tava normal e o que mais importava ele ainda ia descobrir. Na escola ele percebe um fluido estranho saindo do pulso dele e ele acaba atingindo o valentão lá, o Flash Thompson, e eles acabam iniciando uma briga. A gente pela primeira vez tem um deslumbre do que ia ser a teia orgânica e o sentido aranha. Depois da briga, e ainda sem entender o que estava acontecendo, o Peter ele escala uma parede na rua, ele pula entre os prédios e se balança na sua teia pela primeira vez.
casar. Já o nosso amigo Norman, ele acorda no dia seguinte, atirado na casa dele, parecendo que assim, ó, uma locomotiva tinha passado por cima dele, e ele descobre que o doutor que ajudava ele morreu, e o planador e o exoesqueleto tinham sido roubados da Oscorp. O Peter então, para poder impressionar a Mary Jane, ele tem uma ideia um tanto quanto não convencional. Ele topa participar de um Vale Tudo para poder comprar um carro, porque ele acha que talvez, tendo um carro, ele deixasse de ser invisível pra ela, talvez ganhasse uma chance e ficasse com ela. E aí a gente parte pra sequência mais melancólica do filme. O tio Ben, ele resolve dar uma carona pro Peter, aconselha ele de uma forma muito boa e diz a icônica frase: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O Peter, ele, por sua vez, é extremamente grosso com o tio Ben, vai pro Vale Tudo. O narrador do Vale Tudo vai lá, fala errado o nome dele e chama ele de Homem-Aranha pela primeira vez, e assim nasce o nome do herói. A soma de $3.000 será paga ao terrível, ao mortal, ao incrível Homem-Aranha! Ele ganha a luta e então vai pegar a grana que ele tinha ganhado por ter vencido o Vale Tudo. O contratante então ele acaba pagando menos do que ele deveria e em seguida acontece um assalto ali mesmo pro contratante do Vale Tudo. O Peter deixa o assaltante fugir pelo que tinha acabado de acontecer, por não ter sido pago da forma correta, e o assaltante vai embora dali. O Peter, assim que ele sai na rua, ele percebe que tá tendo um burburinho. Tem policiais e tem pessoas em volta de alguém. E se aproximando, ele descobre quem que está ali. É o tio Ben. O tio Ben tá baleado e tá, infelizmente, nos seus últimos suspiros. O Peter, sem entender, acaba triste, chorando, e percebe que talvez tivesse acontecido uma das piores coisas da vida dele, a morte de seu tio. O Peter, ele resolve ir atrás da perseguição e, pela primeira vez, ele usa os poderes deles de uma forma 100% benéfica. Então ele começa a se balançar pela cidade, ele escala a parede. É a primeira vez que a gente vê o Homem-Aranha de fato em ação. Alcança o ladrão, ele descobre que o mesmo ladrão que tinha roubado o contratante do Vale Tudo era o ladrão que tinha matado seu tio. E, hesitando por praticamente um segundo e coberto de raiva, o Peter acaba desarmando o ladrão se desequilibra, cai do prédio onde eles estavam e morre. Já o nosso vilão, pela primeira vez, comete seu ato maléfico. Durante testes de armamentos da empresa concorrente, que estava prestes a tirar o contrato dele, uma figura surge pelo céu, bombardeando e matando todo mundo que estava no local. Mas o que é isso? Pode ver o que é? Oh, meu Deus! O filme avança um pouco. Os jovens do colégio se formam, Peter e Harry resolvem dividir um apartamento e o Peter começa com a sua vida de herói, tendo suas primeiras ações em Nova York. E o mesmo, precisando de um emprego, começa a tirar fotos dele mesmo pro Clarim Diário, já que J. Jonah Jameson precisava ter manchetes no seu jornal. Harry e Mary Jane começam um relacionamento, até que a gente descobre que o Norman ia ser demitido. Ele fica muito bravo, mas muito bravo mesmo, tendo a icônica cena do "eu estou fora". Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Durante um festival que tá acontecendo na cidade, e com todos os corporativos da Oscorp que acabaram de demitir o Norman, o Duende ele surge no céu da cidade. Ele mais uma vez mata quase todo mundo que tava no seu caminho, principalmente os executivos, e o Aranha surge. Eu estou fora! Mary Jane! Olá, minha cara! É o Homem-Aranha!
E finalmente a gente vê a primeira luta entre o Homem-Aranha e o Duende Verde. Até aqui, pra mim, que é uma das melhores cenas de combate do filme, expondo um perigo real com um monte de pessoas, o Peter então consegue salvar todo mundo que tava ali, e principalmente a Mary Jane do Duende. E eu acho que ali já dá um início da paixão dos dois. Peraí. Quem é você? Você sabe quem eu sou. Sei. Seu amigo de sempre, o Homem-Aranha. Depois disso, o Norman, ele delira de novo, descobre que todos os executivos que demitiram ele estavam mortos, e aí ele começa a perceber o quão semelhante ele é ao Homem-Aranha. E isso eu acho um ponto muito importante do filme, que daqui a pouco eu já vou falar mais. O Duende então ataca o Clarim Diário a fim de descobrir quem tira as fotos do Homem-Aranha. O J. Jonah Jameson dá o pitaco dele dizendo que os dois estão juntos fazendo isso, estão tocando terror na cidade. E ele consegue chegar até o próprio Homem-Aranha, onde ele sequestra ele e depois faz uma proposta para ele de aliança, explicando o quanto eles são parecidos e o quanto o embate dos dois poderiam gerar mortes e mortes. Mas essa proposta, óbvio que depois vai ser recusada pelo Aranha. O Peter salva então mais uma vez a Mary Jane, eles têm a icônica e famosa cena do beijo de ponta cabeça. E aqui a gente já sabe que vai ter a paixão dos dois, a gente sabe que os dois são apaixonados e eles se amam. Mesmo ainda ela não sabendo que o Peter é um Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele recusa a proposta do Duende, que é uma coisa meio óbvia. Os dois, eles se enfrentam de novo. E dessa vez acontece um momento crucial do filme. O Peter então sofre um ferimento no braço. Então, chegando lá no apartamento do Harry e do Peter, o Norman percebe o ferimento do Peter. E logo ele já sabe de tudo. O homem que recusou a proposta dele era o melhor amigo do seu filho, Peter Parker. Me atropelou. Avançando pro final do filme, agora que o Norman sabe que o Peter é o Homem-Aranha, ele começa um plano maléfico para poder acabar com ele. Primeiro, ele ataca a Tia May, que acaba ficando meio desorientada e vai pro hospital. E lá dentro do hospital, o Peter acaba tendo um momento de carinho ali com a Mary Jane, e o Harry pega os dois de mão dadas. E agora que o Harry sabe que o Peter tá muito próximo da Mary Jane, ele vai lá e fala tudo pro pai dele. O Norman, sabendo que a Mary Jane tá começando a desenvolver esse laço com o Peter e vendo o filho dele mal, ele tem mais um motivo pra poder acabar com ele. Então ele ataca a própria Mary Jane. Não entre em nenhum beco escuro. Alô? O Homem-Aranha pode sair pra brincar. Onde ela está? E até aqui o Norman, ele mostrou o quanto que ele ficou instável e sádico que ele pode ser pra conseguir o que ele quer. Então ele dá como eu posso dizer, duas opções pro Peter. Ou ele salva um bondinho que tá cheio de crianças inocentes, ou ele salva a Mary Jane. E o incrível que pareça, o Peter consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Ele vai lá, salva a Mary Jane e depois salva o bondinho. Mesmo salvando os dois ao mesmo tempo, isso não impede deles travarem mais uma batalha. O Duende leva o Homem-Aranha até um lugar abandonado, os dois trocam porrada, mas o Duende está muito mais forte que ele. Até que no último ato de força, o Peter consegue anular o Duende totalmente e ele acaba descobrindo que o Duende, na verdade, esse tempo todo era o próprio Norman Osborn. Ele fica completamente chateado pelas coisas que aconteceram, porque até aquele ponto o Norman já tinha ido embora dele mesmo. E o que tinha sobrado naquela carcaça ali era só o Duende. Num último ato ali de maldade, o Norman tenta matar o Peter.
e ele acaba se perfurando com as lâminas do planador dele, dando fim na sua própria vida. Peter. Não conte ao Harry. O Peter, então, deixa o corpo do Norman na casa do Harry. O Harry vê a cena e, completamente em choque, deduz que o Homem-Aranha matou o pai dele. E isso dá início a um ciclo de ódio que vai ser muito explorado futuramente. O filme, ele então termina no enterro do Norman. O Peter, ele finalmente fica com a Mary Jane, dando o primeiro beijo dele nela como Peter Parker mesmo. E nesse ponto, ele já entende o perigo que é estar perto dele. Qualquer pessoa que ele ama, que esteja na sua volta, pode correr um perigo imenso. E o filme, ele encerra num fechamento que vai dar início ao que, pra mim, é a melhor trilogia de filme de herói de toda a história do cinema. Não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Cara, a primeira coisa do filme aqui é o seguinte, tá? Primeira coisa que eu gostaria de pontuar. O filme, o elenco dele, ele é estrelado aí pelo Tobey Maguire como o Homem-Aranha. A Kristen Dunst faz a Mary Jane. O James Franco faz o Harry Osborn. E o William Dafoe faz o Duende Verde. Cara, esse elenco pra mim é uma baita escolha do diretor Sam Raimi, tá? O Sam Raimi, ele faz muitas escolhas sólidas durante a trilogia, e uma delas pra mim é o elenco. Apesar de ter muitas críticas em cima da atuação do Tobey Maguire, da atuação também da Kirsten Dunst, que eu sinceramente não acho ruim, tá? E eu acho que isso até contribui para que o filme entregue a humanidade que os personagens precisam, tá? Que nem eu falei, no início do filme, a gente olha o Peter, a gente conhece o Peter, a gente vê que já tá sendo introduzido a algo que vai nos conectar com a realidade. Porque ele é aquele rapaz ali que ele é magro, ele é nerd, ele não é popular. Tu vê as caras de desprezo dentro do ônibus olhando pra ele. E tu vê que, sinceramente, porra, tá na pele daquele cara ali, talvez não seja a coisa mais agradável do mundo. Sobre o vilão, o Duende Verde, eu acho que, além da atuação do William Dafoe ter sido muito sólida e ter consolidado esse personagem, tá? Porque até então a gente teve ali 3 Duendes Verdes no cinema, que foi o William Dafoe, foi o James Franco ali no Homem-Aranha 3, e depois a gente teve aquele bizarro lá do espetacular Homem-Aranha 2. Ele construiu o que é a imagem daquele vilão ali. Ele é um vilão sádico, ele é maluco das ideias, e ele não aceita ouvir um não. O Norman Osborn no filme, ele não aceita ouvir a palavra não. E todo mundo que contraria ele, que diz principalmente o não pra ele mata, ele tira do caminho dele. E isso é uma parada que mostra totalmente o oposto do Peter, né? Enquanto o Peter é aquele cara que tem a vida, assim, vamos dizer, normal, comum, e ganha superpoderes e faz dos poderes dele serem utilizados para algo benéfico, o Norman é o contrário. O Norman, ele tem uma vida muito estável, muito boa, ele tem dinheiro e ele também ganha poderes. Só que ele usa os poderes totalmente pro interesse dele e não para fazer o bem para as pessoas. E o Peter, assim, ser um cara comum, né, e passar por coisas que a gente se identifica. Infelizmente, a morte do tio dele é uma coisa que te traz aquele lado humano e te impacta de uma forma, não digo negativa nem positiva, mas te impacta de uma forma que tu sente o que ele tá passando. Tu vê ali o tio dele morto, tu vê que o tio dele só tava ali naquele local porque o Peter queria comprar um carro pra poder impressionar uma garota que, sinceramente, na visão, eu acho que da maioria seria alguma coisa fútil. E tu saber que teu tio morreu por causa de uma coisa tão fútil deve te pegar muito na mente, sabe? E depois ele carrega o fardo disso pelo filme inteiro.
E principalmente antes do tio dele morrer, ele é extremamente grosso com o tio dele. O tio dele dá um discurso muito bonito. Ele fala que mesmo que ele possa bater nas pessoas, que ele tenha força pra bater nas pessoas, nada dá o direito de ele ferir alguma pessoa, mesmo que ele possa. E ele já deixa plantada a semente na cabeça dele que aquele grande poder que ele tem na mão, aquela dádiva que ele tem, é uma grande responsabilidade. Então daqui pra frente ele vai ter que abdicar de muita coisa mesmo. E pra mim as sequências desse filme, as cenas e essa parte principal do contato humano do personagem com o telespectador, pra mim é o maior acerto do Sam Raimi nessa saga. E principalmente nesse filme de origem do Homem-Aranha. Ainda falando sobre o Sam Raimi aí e a direção dele, pra quem não sabe, o Sam Raimi é um diretor de filmes de terror. Ele foi criador da franquia ali, a Morte do Demônio, né? Que nos Estados Unidos é conhecido como Evil Dead. E ele, por ser um diretor oriundo do terror, né? Do cinema de terror, do sangue, do gore ali, enfim, né? E dos sustos, ele consegue trazer uma atmosfera pro Duende Verde que pra mim é inexplicável. Eu olhava o Duende Verde quando eu era criança, eu simplesmente me cagava de medo, porque o Duende Verde tinha aquela máscara com aqueles dentes muito afiados, aquela cara de ruim mesmo. E os momentos que ele aparece não são momentos em que você pensa, esse é um vilão que o Homem-Aranha vai destruir, vai derrubar ele, vai quebrar a cara dele, enfim. Não, você olha pra ele e você sabe que aquela figura transmite medo e ela pode te fazer muito mal. E durante o filme, em várias partes do filme, ele faz vários cortes extremamente precisos e coloca vários jumpscares assim, ou momentos de terror mesmo no filme, que você acaba se assustando. Eu, por exemplo, não conseguia assistir esse filme quando eu era criança porque eu tomava susto, eu ficava assustado de ver esse filme. Só depois que eu, enfim, cresci e revi de novo e, já era apaixonado pelo filme, mesmo tendo medo dele, fui lá, revi e me apaixonei de novo, eu entendi o quão bom e o quão criativo o Sam Raimi conseguia ser de conseguir trazer terror pra um filme de herói, principalmente um filme voltado pra crianças. Na bilheteria mundial, o Homem-Aranha conseguiu fazer um amontoado de 825 milhões de dólares, que pra época, em 2002, os filmes de heróis não eram tão populares, e alcançar um número tão alto quanto esse conseguiu colocar o herói em outro patamar, porque nos Estados Unidos ele já era um herói extremamente popular. E a ideia de ter um filme dele até então era algo que era só uma sementinha plantada na mente de vários executivos. E do nada vem a Sony e faz um projeto gigantesco e muito ambicioso e dá muito certo. Para muitas pessoas, o Homem-Aranha é o filme de herói mais importante da história. Por quê? Porque ele dá uma revolucionada num cinema que não era tão explorado na época. Imagina, 24 anos atrás, a gente não tinha o que a gente tem hoje. A gente não tinha os Vingadores, a gente não tinha o Capitão América, a gente não tinha o Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro. Então, nada do que a gente já viveu hoje e tem de consolidado hoje era assim. Então, o que o Sam Raimi entrega e a Sony entrega aí pros fãs é um marco pra mim muito importante, porque pra mim o Homem-Aranha realmente ele abre as portas do cinema de herói e consolidou o gênero. Minha nota final pra Homem-Aranha de 2002 é um 8 de 10, tirando certas coisas que me incomodam no filme. Pra mim, o CGI que agora em 2026 tá começando a envelhecer mal, e pra mim é um ótimo filme de origem de herói e merece esse 8 de 10 muito sólido, tá? E já que a gente tá falando da parte 1 aí da dossiê do Homem-Aranha, a gente vai ter que fazer a parte 2, que é o Homem-Aranha 2, mas isso fica pra daqui a pouco, tá? Espero que vocês tenham curtido do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha aí embaixo, por favor, se inscrevam no canal e se puder dar aquela ajuda compartilhando aí, tá? Porque essa edição toda aí deu um trabalho danado, a gravação também deu um trabalho danado, e de coração mesmo agradeço quem tenha curtido, e esse foi o Hablando com o Lipe.